Então agora a gente vai fazer o nosso programa gerenciador de notas na linguagem C, né, pessoal? A gente já tinha visto lá em Basic, né? A gente vai ver como é que são as sintaxes, como é que fica a programação dentro dessa linguagem, lembrando que a lógica não muda, né? Você vai mudar de linguagem, mas a receita do bolo continua o mesmo, né? Então, a linguagem C ela é tão diferente que ela não consegue imprimir um texto na tela, né? Nem ler ali no teclado por conta própria. Então, para isso, a gente vai importar uma biblioteca. A primeira coisa para importar a biblioteca, a gente vai chamar include stdio.h. Essa biblioteca aqui ela vai fazer a nossa entrada e saída de dados, né? stdio.h, né? Stand input output, né? Então esquece aquele lance de linha, né? Que a gente viu no Basic, linha 10, linha 20. Agora tudo obrigatoriamente é dentro da função que a gente vai trabalhar. Então depois que a gente chamou a biblioteca, a gente pode começar a trabalhar com as nossas variáveis, tá? Então aí a gente pode chamar a nossa função, né? Int man, abre parênteses, fecha parênteses, né? E abre as chaves, tá? E aí depois disso, como nas outras linguagens, a gente vai iniciar a nossa função int main e abre as chaves aqui. Aí, iniciando a nossa função, a gente vai começar a declarar nossas variáveis, tá? Então, vamos criar as nossas variáveis aqui. Como é um programinha de notas, lembra que a gente fez no Basic? A gente vai criar uma variável de nome das notas da média, tá? Então, aqui no C, para trabalhar com a string, a gente chama a variável char, né, de caracteres. Nome, e a gente vai passar aqui, dentro do colchete, um número. Aqui eu vou colocar 50, mas poderia ser menos. Por quê? Essa numeração aqui vai ter o número de caracteres que vai conter essa variável, tá? Então eu vou poder escrever um nome, uma palavra que contém até 50 caracteres. Poderia colocar menos. Isso é interessante porque então, o interessante é você aproveitar bem essa questão, porque economia de espaço, né, de memória. Então, se você for usar uma palavra com até 10 caracteres, você pode colocar 10 aqui, né? Às vezes você vai usar uma palavra com 5 caracteres e você reserva 50 espaços de caracteres aqui. Então não fica interessante, né? Ele cria um vetor de caracteres que suporta até 10 no caso aqui, né? Depois a gente vai chamar uma variável de tipo float, né? Vamos chamar de N1, N2 e N3, porque a gente vai entrar com 3 notas, né? E uma variável média, tá? No caso do tipo float, né, porque a gente vai trabalhar com ponto, né, então em vez de trabalhar com um número inteiro, a gente vai poder colocar nota 7.5, 8.3, né, então ela tem que ser do tipo float, né. E a gente vai chamar uma outra aqui, a gente vai usar na condição de continuar o programa depois, tá? Então feito isso, aí a gente pode abrir um do aqui, que é o nosso faça. E aí aqui a gente vai começar a printar as entradas, tá? Os inputs do nosso programa. Printf, né? Na linguagem C é sempre printf, abre aspas, gerenciador de notas C. Aqui a gente vai dar os espaços, né? Vai pedir para pular a linha, ponto e vírgula. Opa, fecha aqui o parênteses, né? Ponto e vírgula. Então aqui nesse print é como se fosse um cabeçalho, né? A gente vai ter os espaços e saltos de linha, né? Depois disso a gente vai fazer as nossas entradas, né? Printf, nome do aluno.
dois pontos, fecha aspa, fecha parênteses, ponto e vírgula, sempre terminando com ponto e vírgula, né? Senão vai dar erro. E aqui a gente vai exibir, né? Scanf, abre parênteses, porcentagem S minúsculo, fecha parênteses, vírgula, nome, ponto e vírgula. Então aqui, ó, a porcentagem, aqui, ó, esse termo aqui, ó, porcentagem S, quer dizer que ele quer ler uma string, tá? Está esperando ler uma string aqui, tá? Agora a gente pode printar as três notas, né? Então a gente vai fazer as entradas das três notas. Printf. Aí aqui a gente pode, você pode escrever do seu jeito, mas eu vou colocar, digite as três notas. Digite as três notas. Aí põe dois pontos, fecha aspas. Aqui. Aí depois que a gente colocou essa entrada para o usuário digitar as três notas, né? A gente vai pedir para exibir. Scanf. Aí aqui, porcentagem F, porcentagem F, porcentagem F, fecha as aspas, vírgulas. Comercial, variável 1, comercial, variável 2, comercial, variável 3. Variável 3. Fecha parênteses, ponto e vírgula, né? Então aqui, ó, o que vai acontecer aqui, ó? Quando você digita as três notas, ele está esperando receber uma variável do tipo float, tá? Então, por isso esse Fzinho aqui. E o símbolo comercial é que ele vai enviar o endereço de memória da variável. Endereço de memória da variável, tá? Então, fazendo isso, a gente já fez a nossa entrada de notas. Aí a gente pode ir para o nosso cálculo aritmético. Lembra a lógica de programação? Agora que o usuário já entrou com a primeira, segunda e terceira, com o nome, com a primeira, segunda e terceira nota, tá? Então, já mostrou na tela as notas que ele inseriu. Agora a gente vai fazer o nosso cálculo aritmético. Então, a gente vai chamar a variável média é igual N1 mais N2 mais N3 dividido por 3.0. Então aqui a gente já fez o nosso cálculo matemático. É uma coisa bem, bem simples, né? E vai pedir para printar. Printf, né? Média de porcentagem S, porcentagem do ponto 2F barra N, fecha aqui, as variáveis nome e média. Nome e média. Aqui nesse caso aqui do 2F, né, é só para a questão dele usar a variável tipo float com duas casas decimais, né? Como a gente vai trabalhar com o tipo float, né, para ele não precisa imprimir, para ele limitar, né, na verdade, é só o uso de duas casas decimais, tá? É um lance também de economia, é importante para a economia de memória, para você não gastar e não programar tipo de uma maneira que consuma mais do que o necessário, né? Beleza? Bom, fazendo isso, o nosso cálculo aritmético aqui, a impressão, a gente vai poder agora fazer as condicionais, né? Então, if média, se ela for maior ou igual a 7, né, a gente vai printar o status
de aprovado. A gente pode colocar aqui antes, né? Pode colocar aluno aprovado, né? A gente pode aluno aprovado, pode depois saltar uma linha, né? Ponto vírgula. Então esse é o nosso primeiro C, né? E aí a gente vai precisar fazer o nosso else. Então a gente vai precisar fazer o nosso else. Print f aluno reprovado. Pode pular uma linha também. Beleza, aluno reprovado. Então, depois dessa sequência, né, que a gente já vai ter o resultado do aluno, a gente pode, como é um resultado, a gente pode colocar uma entrada aqui para ver se o usuário vai querer fazer uma nova consulta ou não, ou finalizar o programa, né? Então, fazemos aqui printf deseja continuar, com interrogação aqui. Então a gente pergunta se ele deseja continuar ou não, e aí passa um sim ou não. Fecha aqui, né? E para mostrar na tela, né? Scanf porcentagem, um espaço, porcentagem C, fecha aqui, comercial, continuar, chamar a nossa variável, né? O espaço antes aí do porcentagem C, né, vai ignorar o caractere enter que ficou no buffer, né, armazenado. Então, depois de fazer essa condição para ele continuar ou não, a gente pode fazer uma condição, né, se ele vai continuar ou não. A gente precisa fazer isso, na verdade, né? Um while. Opa, while. Mas aqui tem que fechar uma chave aqui. While. Opa, while. Continuar igual continuar o maiúsculo ou minúsculo, né? Acho que é legal fazer isso, né? E esse aqui vai ser uma condição para repetir o looping, né? Então aqui ele vai dizer se ele quer repetir o looping ou não. Então se ele der o sim, vai repetir, né? E se ele der o não, vai printar o fim do programa, né? Print f fim do programa /n, né? Só para soltar uma linha aqui, ponto e vírgula, e return 0. Se tudo correr bem, ele vai dar um retorno 0 aqui pra gente. Ok? Então vamos só ajustar aqui, ó.
Então aqui a gente precisa ajustar uma coisa, cara. Aqui a gente precisa ajustar uma coisa. A indentação dentro da condição do. Eu também estou aprendendo, eu vou percebendo onde que tá os erros, né? E a gente vai fazendo junto. Opa, tem problema errar, né? Aprendendo. Vamos ver aqui. Do. Agora deu certinho aqui. Então vamos compilar agora. Então vai pedir o nome do aluno. Vamos pôr Gerson. Primeira nota. Vamos simular um aprovado? 8.6. Segunda nota 7.5. Terceira nota 9.2. 9.2. Média de Gerson 8.43. Aluno aprovado. Deseja continuar? Então seguiu a nossa lógica, né? Pediu para digitar o nome do aluno, as 3 primeiras notas, fez o cálculo da média, 8.43, colocou o status, né, de aprovado, e nos deu a opção de continuar ou não. Vamos colocar o S, já pediu um novo nome do aluno, quer dizer, fez o loop de repetição aqui, para a gente continuar pesquisando outros alunos. Então vamos simular agora um reprovado. E depois a gente não vai querer continuar para ver se ele vai finalizar o programa. Vamos pôr Pedro. Primeira nota 5.0, segunda nota 7.6 e a terceira nota 4.5. Aluno reprovado. Deseja continuar? Então a gente vai colocar o não. Fim do programa. Então rodou certinho. Nosso programinha em C. Beleza? Então a gente seguiu a lógica. Fizemos algumas considerações aqui próprias da linguagem C, né? Foi legal para a gente se familiarizar um pouco com a linguagem, né? Como é que é feito a declaração das variáveis, que a gente chama de bibliotecas, como que a gente faz o loop de repetição, as condicionais, né? E, então é uma linguagem que eu gosto bastante, né? Estou aprendendo. Espero que vocês também, né? A gente teve aqui alguns erros de sintaxe, ajustes, né? E programação é assim, né? É assim que a gente aprende bastante, né? Fazendo os códigos, tentando identificar onde estão os erros, né? E eu aprendo junto com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado aí desse segundo desafio. E aí vamos para a próxima linguagem, beleza? Um abraço aí para todos.